tatuagem, olha só, vamos mostrar agora o material que eu uso para tatuar, os tipos de máquina que eu uso, né? Vou mostrar o porquê que eu não indico a bobina, eu falo muito ela no Instagram mesmo e algumas pessoas perguntam o que é que você tem contra a bobina, tanto assim. É uma forma bem simples que eu vou mostrar para vocês vão entender. Quem está começando a tatuar agora tem que entender que a bobina é um caminho um pouco mais difícil para se seguir e que não é um monstro assim, mas quem já entende de tatu, quem já tatua há tempo, quem tem tempo para estudar hoje, tem tempo para poder estudar, acaba usando a bobina porque estuda ela. Se você está começando agora e você quer uma facilidade para fazer um trabalho melhor, ir para a bobina acaba desviando. Vou mostrar para vocês o porquê. Aqui também eu separei os bicos, os cartuchos que eu uso já, que eu padronizei. Na aula de agulhas eu falo sobre isso, na aula de agulhas na teoria eu falo sobre isso bem detalhadinho, mas vou mostrar para vocês aqui o porquê, a forma que eu uso ela e vou mostrar também o monstro que é a bobina, como ela é e a dificuldade que tem para quem está começando. A bobina é essa máquina, é uma máquina, como eu falei, uma máquina boa para quem já tatua, para quem já entende de pigmentação, quem entende de regulagem, porque ela é uma máquina muito doida por ter várias coisas nela. Ela tem uma regulagem nesse parafuso, ela tem uma regulagem nessa primeira mola, na segunda mola e no batedor dela. Então ela acaba sendo um pouco mais difícil de você usar por conta desse tanto de regulagem. Então pensa, comecei a tatuar agora, pegar uma máquina dessa, você compra ela no mercado, quando você compra ela vem afinadinha, vem para traço, essa aqui é de traço, então ela já vem afiadinha para traço ali, regulada. No meio da tatuagem a bobina costuma desregular. Se é uma pessoa que não entende de regulagem, se é uma pessoa que nunca estudou a regulagem de uma máquina, ele vai começar a tatuar com ela sem essa regulagem. O que pode acontecer, que eu vejo demais chegando no meu estúdio, é aquela obstrução da camada de pele, que as pessoas falam que é queloide, uma tatuagem alta. Aquilo, quase todas as vezes eu pergunto aos clientes, olha, isso aí o cara que tatuou usou uma máquina barulhenta que tinha uma liguinha, porque essa máquina ela é conhecida por ter uma liguinha para segurar. As rotativas de hoje ainda se usam, mas falou que é barulhenta, que se usa uma liguinha, a pessoa tatuada com a tatu alta já lembra na hora. Fala, foi ela mesmo e o barulho era muito forte e aí você vê o relevo. Aquilo ali é porque a máquina está desregulada, ela não está pigmentando do jeito certo, ela está mais triturando a pele. Eu vou ligar ela para vocês escutarem o barulho dela. É impossível conversar com ela ligada, não dá mesmo. É uma máquina que ela exige um pouquinho mais até de peso da mão, ela exige mais, porque é uma máquina pesada. Eu vou colocar o bico e a agulha nela, que se usa, que é esse, né? É esse tipo de agulha que se usa nela, essa agulha grande, e usa esse tipo de bico para ela. Assim, se usa também na rotativa, sem ser a pen que eu uso, que é a que eu recomendo. Mas o lance da pen, da máquina rotativa normal, é que ela não tem o peso dessa, nem o barulho todo. E a pen eu vou mostrar a facilidade para vocês já já. Olha só. E vamos ligar ela aqui para vocês verem uma coisa. É uma máquina que é impossível de escutar minha voz quando eu falo. Então, ela, além de ter essas desvantagens da regulagem, ela tem esse barulho, ela tem esse peso, que quando montado, olha só, ela tem ela fica um contrapeso. Então, montou ela aqui, passou a agulha, né? A gente passa a agulha por aqui, trava ela na borrachinha, travou ela aqui, você já tem aqui, ó, uma máquina montada. Esse contrapeso atrapalha muito quem está começando a fazer uma linha certinha, porque olha só, o peso que fica para trás te puxando, você nunca teve contato com máquina de tatuar, nem com tatuagem, para fazer uma linha firme na pele, ainda tem que preocupar com isso tudo, e a regulagem e o barulho dela que é muito alto. Toda vez que você precisa chegar a agulha para frente ou para trás, na máquina rotativa e na máquina de bobina, você precisa desapertar, chegar um pouquinho o bico para trás para a agulha poder chegar para frente, por exemplo, ou vice-versa, você tem que mexer nisso aqui. Então, esse tipo de máquina tem esse tipo de dificuldade. A bobina, ela geralmente quem usa com pedal. Então você fica ali com o pedalzinho no pé, ligando ela vai em outro cabo. Quando você precisar ela, você aperta o pedal e ela liga. Aqui eu uso uma fonte direta, então eu uso só aqui o start.
mas quem usa bobina geralmente usa esse pedal. E ele também acaba atrapalhando um pouquinho. Durante a tatu ali, às vezes o cliente pisa nele, às vezes ele sai fora do seu pé, tá lá debaixo da máquina. Então, foi algumas coisas que eu fiz para tentar tirar o máximo de dificuldades que tinha e simplificar. Simplificar mesmo, porque o simples ali ele acaba sendo mais fácil. Olha só como é mais fácil. Então aqui a gente tem a máquina de bobina, com esse peso, com toda essa regulagem, uma máquina para trás. Se eu precisar fazer uma sombra, por exemplo, eu preciso de outra máquina dessa, eu preciso de outra dessa regulada para sombra, e se eu preciso de uma pintura, eu preciso de outra máquina dessa regulada para pintura. Então, vou fazer uma tatuagem, eu preciso de 3 máquinas dessas, em cima da bancada, tendo que preocupar com as 3 regulagens e o peso das 3, porque geralmente é muito raro você ter uma máquina de bobina que é leve. E agora olha só, agora a gente vai falar da pen rotativa, que é essa aqui. A voltagem está certa. A pen rotativa é uma máquina maravilhosa mesmo, eu curto muito a ideia dela. Primeiro por facilitar a pegada dela de ser um canetão, né? De ter essa aparência de um canetão. Então é mais fácil para a gente desenhar. Eu gosto muito mesmo dessa pegada. Ela não tem esse contrapeso puxando para os lados. Então você está começando a tatuar, você tem que preocupar só ali com a sua firmeza na mão dela. Você não precisa ficar preocupando com alguma coisa se puxando. E o mais interessante de tudo é que ela já está ligada. Ela está ligada, acho que não dá para sair o áudio dela aí. Ela faz um ruído bem fininho mesmo. Então isso aqui não te assusta e não assusta seu cliente, não cansa seus ouvidos, não cansa suas mãos. Ela é uma máquina que proporciona uma troca de agulhas muito rápido. Com uma máquina só, você usa os bicos. Aqui eu tenho 3 cartuchos. Então eu quero fazer uma sombra, eu tenho aqui, quero fazer uma pintura, quero fazer um traço grosso, um traço fino, você só tira a agulha e encaixa. Você não precisa trocar a máquina. Vem aqui, encaixou ele, tirou, encaixou de novo. Então ela tem uma facilidade muito grande por conta do bico. E a regulagem dela, ela não tem regulagem. Então ela é uma máquina que já vem regulada para fazer pigmentação na pele. O traço, a sombra, a pintura você regula na fonte e o peso na mão e a técnica, que é o que eu já ensino aqui. Já venho falando já sobre isso há um tempo. Então não tem dificuldade. Comprou uma máquina dessa, o que você tem que fazer estudou os outros módulos, você já vai entender ali como você faz a pigmentação na pele da pessoa, não tem que se preocupar com essa parte. Vocês entendem por que eu sempre apoio a PEN, eu apoio quem está começando já começar direto na PEN, porque você não tem regulagem, você não tem peso, não tem barulho, você não tem problema em machucar a pele do cliente excessivo, que aquela pode acontecer. A troca de agulhas é muito fácil, o manuseio dela é muito simples mesmo, parece uma caneta, então o próprio nome já diz, né, o PEN acaba ficando bem mais fácil. Então eu só aconselho meus alunos a comprarem esse tipo de material, por mais que ele não seja tão viável quanto uma máquina de bobina, mas não compre uma máquina de bobina. Se não consegue ainda uma PEN, vai para uma rotativa, mas faz de tudo para ir para a PEN rotativa, porque ela dá muita diferença no trabalho, ela dá uma diferença muito gritante no trabalho, por conta de não ter mais nenhuma dificuldade que você tem que pensar, só tem que pensar em pôr a tinta na pele do cliente. E aqui são minhas agulhas que eu uso. Aqui eu tenho uma agulha de 7, é um cartucho, né, com agulha de 7 traços. Ela é uma agulha bem fininha, eu gosto de usar 7, eu padronizei na verdade 7 para minha vida, porque antes eu ficava pulando de agulha em agulha, eu queria fazer um trabalho que o cliente trouxe que era um pouco mais fino, eu achava que eu tinha que usar uma agulha mais fina, e se o cliente veio com a agulha com um desenho diferente, eu tinha que usar um traço mais grosso, e eu ficava pensando nisso. Na aula de Fine Gold eu mostro fazendo com uma agulha de 7 só o Fine Gold. Se você precisa fazer um traço muito grosso, aí sim eu uso uma quantidade maior, que aqui eu tenho 11 agulhas. Aqui eu tenho 7 agulhas de traço, aqui eu tenho 11. Para o meu trabalho eu padronizei. Sempre que eu vou fazer Fine eu uso 7, para todos eu uso 7. Na aula de agulhas, na aula teórica de agulhas, eu falo sobre ela, ainda eu mostro a milimetragem, o diâmetro e o taper que eu uso para fazer o traço mais perfeito ainda.
Então eu padronizei 7 para tudo. Quando eu vou fazer meus bolsos eu uso 11. Para minha sombra eu uso 9. É muito raro eu usar maior, então eu uso todos, eu uso 9 para sombra. E eu sempre uso a Round Magnum, que é a Magnum Round, é uma agulha maravilhosa, uma agulha curvada. Eu falo dela também na aula de agulhas. Então eu padronizei isso porque fica mais fácil. E para pintura eu uso geralmente 7 ou 9, depende do espaço. Algumas das vezes eu uso a mesma agulha de sombra, só que eu reduzo a voltagem, igual eu ensino já nas outras aulas. Eu reduzo a voltagem e vou mais devagar. Se for um trabalho que eu uso mais pigmentação, aí eu já não uso a Round Magnum, que é a Magnum Round, né? Não uso a curvada. Eu já uso a Magnum padrão, que ela é quadradinha. Se eu for fazer um trabalho mais pigmentado, eu já vou para a Magnum, beleza? Então, essas são as agulhas que eu padronizei. Em relação às máquinas, a máquina Pen é a que eu indico porque é excelente mesmo, ela faz uma grande diferença. E bora para a próxima aula.